Oi, gente, muito boa noite para todo mundo ligadinho aqui no Conexão Mais Lives. Hoje sou eu aqui no comando, Sara Miller, apresento com vocês aí sempre o R+, na telinha da Rede Mais. E hoje estou tendo o prazer e o privilégio de estar aqui à frente do Conexão Mais Lives. Hoje o nosso tema é o crescimento do podcast em tempos de pandemia. E eu tenho comigo dois convidados muito queridos, que é a Stephanie Freu, do podcast Pitoresca, e também o Tom de Paula, que é do Propósito Cast, dois queridos aqui. A Stephanie, que é comunicadora e consultora criativa, e está à frente do Imensa Cria. E o Tom, que é empreendedor e publicitário, pós-graduado em gestão estratégica de negócios, e está aí na diretoria da Merim. Erim, gente, vou abrir o espaço aqui, primeiramente, as meninas aí, a Stephanie, para se apresentar e contar um pouquinho quem é a Stephanie. Oi, gente, obrigada por estar aqui, pelo convite. Bom, eu me reconheço como comunicadora, trabalho com isso já faz 3 anos no meu próprio negócio. Eu atendo marcas, pessoais e marcas de negócios que precisam se posicionar no universo digital. E recentemente também sou podcaster, há quase 1 ano, desde janeiro desse ano. E tudo que envolve comunicação, principalmente no digital, me encanta muito. Então, desde que eu percebi que o podcast seria uma plataforma legal, né? Eu fiz questão de estar por lá. E é isso. Muito bem. E você, Tom? Legal. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está ouvindo, ou quem vai ouvir depois, acompanhar gravado. É um prazer estar aqui, trocando essa ideia com vocês. Entre praticamente ex-colegas de escola aqui, então isso é legal pra caramba, ver que a gente conseguiu trilhar esse caminho. A comunicação aí, todo mundo junto, trocando essa ideia, mas, como a Sara falou, eu sou o Tom de Paula, hoje eu sou um dos sócios, né, da Merim Consciência Corporativa, que é uma empresa de consultoria, educação e conteúdo, que visa juntar 2 mundos aí, o mundo do capitalismo consciente, que é um movimento global que defende que a iniciativa privada ela precisa ter mais propósito, ser mais sustentável, impactar positivamente a realidade das pessoas e não só gerar lucro, e os métodos ágeis de gestão, né, porque a principal ferramenta que a gente tem para se adaptar a tempos malucos como esse, a mais legal, pelo menos, de trabalhar, são os métodos ágeis de gestão. Então, a gente trabalha com design sprint, design thinking, tudo isso para ajudar as empresas, né, e as pessoas a resolverem problemas de negócio, encontrar seus propósitos, e aí ter uma cultura e uma sociedade mais sustentável. Eu também sou podcaster, né, dentro da Merim a gente tem o Propósito Cast, que é um podcast para falar sobre carreira e os desafios de quem quer mudar o mundo, o seu mundo, né, de onde a gente está, e sou, enfim, publicitário, criativo, gosto muito de escrever também, gosto muito de falar, e é um prazer, de verdade, estar aqui. É muito interessante isso que você falou da gente se conhecer na escola, né? Nós somos 3 jovens aí que entraram no mundo da comunicação de maneiras diferentes, mas que tem esse perfil millennial, né? E eu acho que aí surge o podcast por conta desse perfil. Primeiro de tudo, eu gostaria que vocês apresentassem o podcast de vocês, para a gente, então, entrar nesse assunto aí da podosfera toda. O podcast, essa expressão foi criada em 2004, né? Vem do termo Personal On Demand Broadcast, ou rede de transmissão pessoal sob demanda, e foi criado por uma jornalista britânica lá da BBC. Um estudo, pessoal, publicado pela Voxnest esse ano, apontou que o Brasil lidera, né, a produção de podcasts em 2020, que foi esse ano tão polêmico, tão cheio de questões, né, aí com a pandemia. Primeiro eu vou deixar a Stephanie, então, apresentar o Pitoresca, que ela está à frente junto com a Amanda, e aí depois eu chamo o Tom para a gente mostrar e contar um pouquinho do Propósito Cast. Sim, o nosso podcast, quando eu digo nosso, é porque somos uma duplinha. Eu e a Amanda Moll, a gente criou juntas o Pitoresca no início desse ano. Eu conheci o formato no ano passado e assim que eu percebi o que funciona, né, para esse formato, que é a conversa, a troca, a proximidade, me veio à mente essa ideia de criar uma coisa junto com outra pessoa, que até então era uma coisa nova para mim. E aí eu convidei a Amanda para trilhar essa jornada juntas.
E o que a gente quer transmitir, o que a gente quer conversar com as pessoas através do Pitoresca é sempre sobre os nossos dilemas, nossas questões pessoais, que de certa forma a gente nunca conseguiu tratar sobre de uma forma super pessoal e próxima das pessoas, por exemplo, através do Instagram. Então a gente fala que o Pitoresca é o nosso lugar de licença poética para ser livre mesmo, para falar sobre o que a gente está vivendo, bem temporal mesmo, bem pontual. A gente até faz pautas semanais, assim, e leva muito para as pessoas as nossas próprias percepções com esse contexto, esse panorama pessoal que as pessoas gostam, mas de um jeito diferente, né? Que é através da voz e dessa conversa que as pessoas têm se interessado tanto. A gente faz conversas quinzenais, então a gente quinzenalmente tem as nossas conversas de duplinha, mas na alternância dessas quinzenas a gente também criou um formato novo, que é um formato de narração. A gente gosta muito de escrever, então cada semana, entre essas quinzenas, uma escreve um texto que faz sentido e grava esse episódio curtinho, de até 5 minutos, lendo esse texto de uma forma bem sensível, assim, a gente fala que é até quase poética. Então, nosso público é bastante feminino, né, porque tratamos muito sobre esse ponto de vista, sobre essa perspectiva. E é isso, estamos amando esse formato e tem sido muito rico, assim, crescer junto com o podcast, né, porque é um formato novo, então tá todo mundo aprendendo, é bem gostoso. Maravilha, eu sou fã, eu sou suspeita para falar, porque já apareceu o Pitoresca lá no meu top 1 da retrospectiva 2020. Então, eu vou dar um espaço agora para o Tom, para falar do Propósito Cast, que também adoro, já participei do Pitoresca, né? Claro. Além de convidado, sou fã dos dois. Então, vou dar um espacinho aí para o Tom apresentar o Propósito Cast para a gente. Fala aí, Tom. Legal. Então, o Propósito Cash, ele surgiu da ideia, porque assim, eu com o Felipe, né, meu sócio, a gente sempre gostou muito de podcast. Então, eu vou até falar isso em outros momentos, mas a gente já teve um outro podcast na época da faculdade. E o Propósito Cash, ele veio porque assim, o tema, né, propósito, a gente, quando descobriu, entre aspas, né, que esse estava sendo o norte aí do mercado de trabalho, falar sobre propósito, lá em 2018, a gente foi estudando muito, foi se aprofundando e tudo mais, e em paralelo a gente via algumas pessoas tratando do propósito como uma forma que é tipo assim, que acontece muito, principalmente no empreendedorismo de palco, que é tipo assim, basta você querer que você consegue, basta você ter o propósito que você consegue. E aí, tipo assim, começa a reproduzir muito o propósito, vai perdendo de valor, vai perdendo o valor da palavra, o significado da palavra. Então, a gente quis criar um podcast, né, o Propósito Cast. Ele é um espaço millennial, principalmente, um espaço jovem, para falar dos desafios que é se viver do propósito, mas sem romantizar e sem de ser de uma maneira excludente, porque a gente coloca a diversidade como premissa, tanto de pensamento quanto de origem, e também coloca a empatia, enfim, falar de um jeito, a Sara já foi lá no Propósito, falar a partir da perspectiva da Sara, não só sobre, tipo assim, os prazeres de se viver do propósito, mas as dificuldades, o desafio do dia a dia. Então, o objetivo do Propósito Cast é discutir carreira, vida profissional, com impacto positivo, né, com propósito, os desafios com empatia, inclusão e diversidade. Então, o que a gente faz ali quinzenalmente também é trocar essa ideia para poder trazer a galera para se sentir à vontade de falar sobre propósito, de refletir sobre propósito. Porque às vezes a gente fala sobre propósito e meio que dá um choque na vida, né? Porque tipo, uma das perguntas que a gente tem sobre propósito se eu deixasse de existir amanhã, que falta eu faria no mundo? Então é uma discussão muito profunda. Então a gente tenta manter essa profundidade, só que de um jeito mais leve, que seja inclusivo, que não coloque, tipo assim, impondo regras para que todo mundo, de todas as origens, de todas as perspectivas, partam do mesmo cenário. Então nem sempre basta só querer, nem sempre é tão fácil assim. Então o Propósito Cast é esse espaço onde a gente troca essa ideia com a nossa galera, aquela galera que a gente tem vontade de tomar uma junto, de comer junto, enfim, de fazer as coisas junto. Vai ser um papo ali divertido, mas que vai gerar muita reflexão e, de vez em quando, ali um plano de ação ali para poder realmente colocar o propósito em prática, porque a gente acredita que é muito mais legal se ter uma vida com um propósito, mas também não é tão fácil assim.
Porque, enfim, viver só em função do final de semana não dá. Então, o Propósito Cast é um espaço para a gente entender que é possível, sim, ser feliz trabalhando, e ser feliz trabalhando, como a Carol disse em um dos nossos podcasts, não é estar rindo o tempo todo, é estar entendendo que aquilo que a gente está fazendo tem impacto na vida das pessoas. Maravilha! Dois perfis que parecem em algumas situações, né? Vocês dois são empreendedores e esse mundo de empreendedorismo esse ano teve um boom aí também, algumas dificuldades, outras resistências, né? Os acessos dos podcasts este ano, um outro dado publicado também pela Voxnest mostrou que caíram os acessos via smartphone e subiram os acessos com o computador, né, via desktop. Isso tudo porque todo mundo passou aí meses trabalhando home office, né, outros ficaram desempregados e começaram a aderir ao sistema de trabalho freelance e tal. Eu queria saber de vocês o que a pandemia mudou na vida de fazer podcast. Quem quiser começar, fique à vontade. Pode ir, então, vai você primeiro. Pode ir. Eu acho que isso, na verdade, a pandemia, ela... Nesse caso, é muito ruim falar assim, mas ela meio que forçou a gente a fazer de um formato que a gente não gostaria tanto de fazer. Porque, como eu falei, eu citei no comecinho, eu com o Felipe, a gente participava de um podcast sobre futebol, chamava Parcial FC, lá em 2016, onde o podcast era tudo mato ainda, não tinha esse negócio, era só mato. E aí a gente fazia no laboratório de rádio da faculdade, então, tipo, a gente tinha microfone bom, acústica boa, produção boa, tudo bom. E aí, tipo assim, a gente deixou de fazer o podcast por culpa do Felipe, porque ele foi embora e foi para BH, mentira. Mas porque acabou que não rolou fazer a distância, a gente não queria perder essa qualidade. Então, a gente sempre gostou muito de podcast, consumiu muito podcast. E aí, quando a gente viu que estava um monte de gente produzindo à distância, aí a gente falou, agora a gente pode voltar com essa ideia de podcast, porque a gente sempre quis ter outro podcast. Mas talvez seria sobre futebol, mas futebol... O Propósito Cast nasceu em 2020? Exatamente, o Propósito Cast nasceu, se eu não me engano, ali em junho e julho, eu sou muito ruim de memória. No auge, né? Foi realmente no auge. Foi quando a gente entendeu, velho, tipo, não tem porquê mais a gente ficar procrastinando esse negócio de fazer o podcast e fazer com laboratório de rádio, tudo mais, porque não ia ter. Aí a gente viu essa oportunidade, porque também as pessoas estavam mais preparadas. Como foi um boom de podcast, as pessoas estavam mais preparadas para ouvir um formato que não tivesse, assim, não é qualidade, né? Tipo assim, uma experiência sonora tão, tipo assim... O conteúdo fosse mais importante do que a técnica. Exatamente. Tipo assim, a parte técnica, eu sou muito chato com a parte técnica. Então, tipo assim, a gente não queria ter um negócio que fosse, tipo assim, mais ou menos entre aspas, mas como todo mundo ficou acostumado a fazer live nesse formato, entender que às vezes vai dar uma travada, entender que às vezes vai acontecer alguma coisa ali, então isso fez com que a gente falasse, não, agora a gente pode fazer o podcast. Mas essa foi a nossa rotina, a gente começou já direto na pandemia, mas eu sou da época que o podcast era mato, né? Desde 2017, 2018, que eles falam que, tipo assim, ia ser o ano do podcast no Brasil. Aí agora, só 2020 que realmente foi o ano. Foi o boom. E você, Stefano, o que mudou para o Pitoresca? Mudou porque, pra gente, por ser bem pessoal, a gente tratava realmente como quase uma terapia. E eu e a Amanda marcávamos horário, levava lanchinho e era o nosso momento, assim. A gente fala que o Pitoresca é muito pra gente também, né? Então era uma experiência pra gente. E aí, quando tudo teve que começar a acontecer online, a gente ficou um pouco frustrada, né? Mas foi a mesma coisa que aconteceu com vocês. Então, a gente começou a perceber que, assim, gravamos o primeiro episódio à distância, ninguém reclamou da qualidade, ninguém nunca questionou. A gente ficou muito preocupada, porque eu também comprei equipamento, né, para fazer uma coisa mais bem preparada, assim. Mas acabou que ninguém nunca reclamou. A gente sempre fala, enquanto ninguém está reclamando, tá tudo certo. E também a gente percebeu a oportunidade, né? Um espaço que se abriu para a gente convidar pessoas. Então a gente fez uma série também durante a pandemia que nos possibilitou entrevistar pessoas que estavam distantes, que talvez, se fosse antes, a gente colocaria esse empecilho de não estão por perto. A gente vai perder muita qualidade logo numa série que é promissora, que tem muito potencial.
Então, eu acho que, de certa forma, foi legal, assim, né? Abriu um novo caminho pra gente no sentido de, isso que a Sara falou, o conteúdo da conversa importa muito mais do que a técnica, do que uma superprodução, mais do que nunca, né? Eu acho É que legal. a pandemia mostrou que a questão remota, ela é muito possível. O Conexão Sim. Mais mesmo, um programa de TV, né, um programa aí dentro também das redes sociais da TV, que mostra que esse formato se encaixa também em um meio de comunicação que é tão tradicional, né? E a gente consegue entrevistar pessoas de qualquer canto do Brasil sem ter que deslocar aí uma equipe e tudo mais. Então, acho que abriu a cabeça do brasileiro de, tipo, vamos usar a tecnologia a nosso favor, que tem, sim, como fazer dar certo. E como está acontecendo aqui agora com nós três, né? Sim. Exatamente. E tem um negócio, acho que o principal ponto de diferença do podcast é essa questão de conseguir estar com gente que a gente não conseguiria em outra época. Então, tipo assim, se a gente não tivesse sido forçado a esse tipo de coisa, a gente não teria a capacidade, tipo, no programa que você participou, Sara, trocar ideia com o Marcos que estava em Salvador. Então, Sim. tipo, é um negócio que talvez não rolaria e diminui até o potencial de não só de abrangência, mas de qualidade do podcast. Porque tem um monte de gente que a gente conhece na internet, ouviu uma vez, se tornou amigo, que tem uma capacidade muito grande de contribuir aquilo que a gente está fazendo, mas o limitante ali de espaço físico acabava impedindo que essas conexões surgissem de uma maneira mais legal. Mas eu acho que tem a ver também com a maturidade, como você falou, Sara, das pessoas de entender que está tudo bem, tipo assim, não ser 100% perfeito e mesmo assim ter ali um conteúdo positivo. Eu lembro que quando o nosso podcast lá de 2016 estava para deixar de existir, tinha um conhecido meu, né, um colega de trabalho, que ele gravava um podcast à distância já naquela época. E, tipo assim, era uma pessoa em cada estado, que era sobre futebol americano, então era um pouquinho mais difícil. E ele já gravava, ele falou, velho, vocês podem gravar sim, mas a gente Não não achou quiseram, que né? Colocou um poderia. empecilho ali para poder, não vai dar certo, não vou fazer. É Exato. interessante porque virou uma rotina, né? Você tem um horário para você fazer live, você tem um outro horário para você fazer uma reunião remota e por aí vai. Isso mudou a rotina do brasileiro. Um estudo do Ibope apontou que dos 120 milhões de internautas brasileiros, 50 milhões, que equivale a 40%, já escutaram o programa de áudio nas plataformas online. Então, desse total, 16 milhões de pessoas, cerca de 19%, escutam podcast diariamente. Eu acho que o podcast ele entrou na rotina do brasileiro também como uma companhia, né, em tempo de tanto distanciamento social, de isolamento social. As pessoas se sentem amigas e muito próximas de quem está fazendo podcast. Não é? Sim. O que vocês têm a dizer sobre isso? Esse dado é muito surpreendente. Eu não sabia que era tanta gente que já tinha tido acesso a esse formato. Porque pra gente, pelo menos na minha cabeça, é bem limitado, assim, a gente pensa, não, quem escuta podcast é jovem, é só sobre esses temas, né, empreendedorismo, negócios, finanças, mas é uma infinidade de temas, assim, que qualquer pessoa que procurar nas plataformas digitais, ela vai encontrar um podcast sobre aquilo. E é um espaço que abriu, né, para todo mundo pode falar sobre qualquer assunto, todo mundo pode ouvir sobre qualquer assunto também, então isso é muito rico e muito legal de saber. O brasileiro ele é muito diverso, né? Ele pega as tendências mesmo e faz o que ele quer. Joga no liquidificador e sai aquilo ali que ele quer, né? A gente é muito específico, assim, no nosso comportamento. Isso é muito, muito legal. Tem um ponto também que eu acho que vai do comportamento mesmo tipo assim, dos brasileiros, como vocês colocaram. Tudo que surge de novidade, que, tipo assim, que parece ser legal, o brasileiro abraça com a vontade. Então, tipo assim, a gente está sempre no topo de quem mais joga, de quem mais consome rede social, de quem mais passa. Por mais que o acesso à internet ainda não seja democratizado do jeito que deveria, e, tipo assim, isso é importante frisar também, porque, tipo assim, num país de 200 milhões de pessoas, só 120 ter acesso à internet, a gente ainda tem muito para caminhar. Inclusive, para, tipo assim, para quem é podcaster, no caso, conseguir ter uma remuneração melhor pela produção do seu conteúdo. Tem muita gente para chegar ainda. Mas eu acho que isso tem a ver também com o quanto a tecnologia está favorável a isso, mas o quanto o brasileiro gosta
de consumir esse tipo de conteúdo online, independente do que seja. Passar tempo na internet é um dos hobbies preferidos dos brasileiros. Então, eu acho que um ponto importante nisso também tem a ver com a democratização também das plataformas de streaming e da inclusão do podcast, principalmente no Spotify, que é a principal ferramenta hoje que coloca, né, o podcast lá dentro. Tanto que hoje, esse ano foi a primeira vez que teve retrospectiva com podcast no Spotify, né? Eu que sou um usuário do Spotify de longa data, antes não tinha ali, não lembro se ano passado até chegou a ter alguma coisa, mas foi em menor escala. Então, tipo, dá para ver que tem a ver com, tipo assim, a quantidade de acesso que as pessoas têm a uma coisa também, porque, tipo, quando existe essa possibilidade de ter o acesso facilitado com preço acessível, a galera abraça, sem dó. Sim, eu acho que virou parte da rotina, né? Essa vida do brasileiro de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou colocar um podcast para escutar enquanto eu lavo louça, enquanto eu varro casa, enquanto eu vou caminhar com o meu cachorro. Dirigir. Então, eu acho que essa variedade de conteúdo é o que abraçou, porque ao mesmo tempo que eu consumo de manhã um podcast jornalístico, seja da plataforma do R7 ou outras emissoras, ou até jornalismo independente, na hora do almoço, enquanto eu cozinho, eu quero escutar a Pitoresca conversando. Durante a tarde, no meu intervalo de trabalho, eu quero ouvir o Propósito Cast para eu poder melhorar ali, buscar, né, as minhas aspirações dentro daquilo que eu estou me desenvolvendo no meu trabalho. À noite, eu vou colocar um audiobook para eu ir dormir. Então, vocês acham que essa rotina do brasileiro ela interfere na hora de vocês pensarem o conteúdo do podcast? Eu particularmente adoro que o podcast tenha essa licença para ser muito longo, sabe? Porque hoje em dia os conteúdos, eles são muito assim, papum, morreu o conteúdo, consumiu, não vale mais. E o podcast, assim, a gente grava um episódio de 1 hora, 1 hora e meia, todo mundo adora, todo mundo escuta de novo, todo mundo maratona. Então, eu acho que ele traz de volta essa sensação mais... É estranho falar isso, mas de certa forma mais humana, sabe? De que tudo bem a gente gaguejar durante o episódio, que tudo bem a gente fazer um erro, fazer uma brincadeira, e a gente não precisar editar, sabe? E eu acho que o podcast fazer sucesso entre os brasileiros está muito dentro disso também, né? É o que a gente acabou de falar, não precisa ser produzido, não precisa ser muito bem pensado, roteirizado. A graça é fazer a companhia. Então, por quanto mais tempo você faz companhia para a pessoa, mais feliz ela fica e mais satisfeita de estar, porque ela sente trocando, né, com você, como se ela estivesse num sofá ali do seu lado, porque é o que ela sente, é o que a gente recebe de feedback. Então, assim, acaba que o comportamento é de deixar a pessoa menos sozinha e, ao mesmo tempo, ela se sente parte de uma comunidade, né, porque ela se identifica com o que a gente está falando. Então, é como se fosse um abraço, né? Que a gente consegue dar à distância nas pessoas e essa companhia também, que eu acho o mais incrível de tudo. E é muito legal saber que uma coisa gratuita, né? Hoje em dia, graças a Deus até agora, é gratuito para a maioria das pessoas ouvirem, né? Tem esse poder todo e que as pessoas estão curtindo. É muito legal mesmo. Eu acho que esse ponto da companhia também, ele faz sentido por conta da experiência de consumir. Assim como o rádio, você pode fazer outras coisas enquanto você está consumindo esse tipo de conteúdo. Eu acho que isso contribui à força do podcast. Eu acho que essa foi sempre a justificativa quando eu brinquei de falar que, tipo assim, 2018 é o ano do podcast, 2019, porque não tem como. Tipo assim, é um formato de conteúdo e, tipo assim, ele te faz companhia, ele te mantém concentrado, enfim, depende aí de como você vai usar. Eu acho que isso influencia bastante, inclusive no formato, de poder ser mais longo e de acompanhar uma rotina. Então, tipo, eu tenho o costume de, às vezes, de escutar um podcast tomando banho, escuto lavando louça, né, fazendo alguma coisa, dirigindo, viajando. Eu com o Felipe, ano passado, principalmente, a gente viajava toda semana para fazer atendimento em São Gonçalo e Pouso Alegre. Então, a gente ia escutando podcast e voltava escutando podcast. E dá para a gente trocar ideia enquanto está vendo o podcast sobre o assunto do podcast. Então, se torna uma conversa entre todo mundo, tanto quem está produzindo quanto quem está ouvindo. Então, eu acho que essa experiência é o que faz isso se encaixar melhor na rotina das pessoas. Eu acho que também a questão da variedade. Você pega o rádio, por exemplo, aqui na nossa região a gente tem uma quantidade muito limitada de oferta
de conteúdo. Existe ali um conteúdo para ser ouvido. Só que nem sempre ali, tipo assim, todo mundo vai gostar daquele tipo. Com o podcast, você pode ali escolher o que você vai ouvir, pegar ali e montar a sua própria playlist, a sua rotina ali, do que você vai fazer. Eu acho que a grande diferença está nisso. Na nossa região, né, em regiões mais de interior, assim, não tem tanta opção de rádio que seja legal para ouvir o tempo todo, porque às vezes é a mesma quantidade de conteúdo, às vezes é só música, e às vezes a gente não quer escutar música, a gente quer escutar outra coisa. Só sertanejo. Eu não queria tocar nesse ponto aí, mas já que você tocou, fica aí a crítica aqui, né? Tipo assim, existem pessoas que não gostam de sertanejo em Varginha, só para avisar as rádios. Mas eu acho que essa questão de você poder ser mais autônomo, no sentido de escolher aquilo que você vai ouvir, contribui demais. E você pode, como a Sara falou, pegar um podcast de manhã sobre notícia, passar o dia informado, e na hora do almoço um negócio mais leve, para dar uma relaxada, depois uma refletida. De noite ali você vai ouvir, tem um formato que eu ainda não aderi na minha rotina de podcast, que é o de história, né? Que narra, assim, que conta histórias, ficções. O audiobook, Exatamente, mas é diferente do audiobook. O audiobook, tipo assim, é um livro que está sendo narrado ali, né? Tipo, existem podcasts de contos. Né, que não tem um livro escrito, que está sendo escrito de forma em áudio, né? Entendi. Exatamente. E aí, tipo assim, esse é o único que eu não coloquei na minha rotina ainda, mas eu vou colocar porque eu acho bem legal. Também não, nem sabia que existia, para ser bem sincera. Eu sou fã, assim, de ouvir podcast enquanto eu limpo casa. Eu moro sozinha, então a minha companhia é ouvir podcast. E aí parece que o tempo passa mais rápido, porque parece que fazer aquelas funções que costumam ser chatas, né? Lavar louça, enfim, varrer chão. Você não acaba mesmo, né? Aí parece que você está agregando um conteúdo ali enquanto você tem que fazer aquela obrigação diária, né? Eu acredito que essa diferença em relação ao rádio, que tenha chamado primeiro o público jovem, que não viveu o rádio tão intensamente, talvez como um público mais velho, e aí depois desse público ter tomado conta aí do podcast, a população mais velha foi entendendo e foi consumindo mais também. E aí foram surgindo outras editorias, né, que se encaixavam mais nesse público. Eu acho que para as questões, por exemplo, feministas, a luta racial, o podcast ele agrega muito de conseguir passar essa mensagem também de uma forma bem objetiva, bem prática, bem no dia a dia mesmo. O Emicida mesmo fez uma série junto do disco dele, né, o Amarelo, que para mim foi maravilhoso, assim, e tem essa questão de ser longo, né, mais de 1 hora de produção, e que as pessoas achavam que 1 hora, não vou escutar e tal, mais de 1 hora só assistindo filme, e o podcast quebra essa barreira, né? Tá tudo bem passar dos 15 minutos, tá tudo bem você fazer um conteúdo maior, porque tem gente que vai se interessar, e tudo bem também aqueles que não se interessam, porque com certeza vai ter algum conteúdo que eles vão se identificar. Eu acho que um ponto forte de 2020 foi o fato da Michelle Obama criar um podcast. Para mim foi assim, caramba, onde está chegando a podosfera, né? O que vocês acham disso, dessa migração aí de figuras importantes para o podcast? E que é maravilhoso, por sinal. Eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi alguns episódios e é assim... uma proximidade. Não adianta, o podcast ele tem uma proximidade que ele deixa, né, a Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a gente fica achando que ela é nossa amiga. É assim, surreal. Tá dentro de casa, né? O quanto ela tá dentro da minha casa, ela tá me fazendo companhia aqui no trabalho. E assim, é legal também o quanto, você falou das editorias, né? O quanto não precisa ser uma coisa super inovadora, uma ideia muito nova. É simplesmente falar sobre aquilo que você acredita. E de certa forma, até quase repetir. Mas, assim, fazer as pessoas acreditarem e se sentirem pertencentes àquilo. No podcast dela, eu sinto muito isso. Assim, eu acho que muitos outros artistas, pessoas influentes, esse tipo de gente, também está aderindo ao podcast, porque estão percebendo que não tem um outro formato que gera tanto essa fidelização das pessoas, essa proximidade do que esse formato. E quem conseguiu lançar, né, conseguiu produzir em 2020,
eu acho que leva um pouquinho desse troféu, né? De ter tido essa sensibilidade, assim, e de ter conseguido fazer acontecer também, né? Durante a pandemia, porque foi o que aconteceu com a maioria dos podcasts, mas de ter aproveitado e surfado essa onda que, de certa forma, foi inovadora, né? Assim, para gente que principalmente cria conteúdo no digital, seja em qualquer plataforma. E tipo assim, o foda não sei se pode falar esse tipo de palavra na live, Agora mas já agora já falou, foi. vamos seguir. do podcast é isso aí, ó. É isso. Da Michelle, porque assim, tem um documentário dela na Netflix que ela fala sobre a trajetória do lançamento do livro dela. Não sei se vocês já viram. É Sim. muito legal. É muito difícil para mim não falar palavras de baixo calão. Mas, tipo assim, eu acho que a Michelle, enquanto figura pública, assim, principalmente na história da política dos Estados Unidos, ela revolucionou meio que o papel da primeira-dama. Então, tipo, ela tem muito a agregar e muito a inspirar para as pessoas. Então, ela fez isso com o livro dela. E aí, tipo assim, naturalmente isso se transformaria em outras plataformas de conteúdo, assim como aconteceu com o Emicida. E, tipo, ele fez um álbum, do álbum virou 2 podcasts diferentes. O Amarelo Prisma e teve um outro lá que eu até esqueci, que ele conta sobre esqueci o nome, que ele conta sobre a criação do álbum, né? Então ele fez 2 podcasts a partir daí. A Michelle, ela foi do caminho Grammy, né? Um cara que ganhou o Grammy e tá dentro do universo de podcasts. Exatamente. E aí, tipo, a Michelle, ela é uma figura inspiradora, principalmente para mulheres negras. Então, ela tinha que passar, na verdade não tinha, né? Mas era um caminho natural de inspirar em outras plataformas. Então, ela fez isso na Netflix, um documentário muito legal, uma minissérie, eu acho, se eu não me engano. E aí, com um podcast é a mesma coisa. E você traz aquela questão da humanização também, que é importante, no sentido de colocar vulnerabilidade também nas coisas que você faz. Não é porque ela é a Michelle Obama que ela não tem problema, que ela não tem medo, que ela não tem desafio, que ela não tem um monte de coisa. Não é porque é o Barack Obama que ele não tem esse tipo de coisa. Então, tipo, eu acho que o podcast ele traz essa possibilidade de proximidade, como vocês estão falando, mas de mostrar que todo mundo, velho, sente medo, todo mundo tem desafio todo dia, todo mundo às vezes acorda aqui num dia que não é legal, como eu escutei no episódio da Pitoresca, que é tipo assim, né? O negócio da Sandy lá, o episódio da Sandy, esqueci. É maravilhoso. Tinha bastante perfeita, né? Todo mundo então, até a Sandy tem dias ruins, então, tipo assim, todo mundo tem dia ruim. E aí eu acho que o papel, principalmente dessas grandes personalidades aí, é trazer essa humanização e esse tipo de discussão sobre vulnerabilidade. Porque existem muitos produtores de conteúdo, palestrantes, empreendedores, que às vezes colocam o oposto, como se a vida fosse ali os stories do Instagram, ali os melhores momentos. E isso afasta as pessoas da conexão. O próprio mundo parece das redes sociais, o mundo das redes sociais, ele quebra essa vulnerabilidade, né? No Instagram rola muito essa competição, a vida perfeita, tem tudo perfeito, a roupa maravilhosa, o corpo é lindo, né? E o podcast vem para mostrar, tá tudo bem, tá todo mundo igual aqui, todo mundo tem problema, todo mundo tá lavando louça e escutando podcast, né? Alguém tem medo e aí eu acho que ninguém vai ter esse medo, mas aí outra pessoa vai lá, escuta no podcast e fala, caramba, eu me identifiquei com isso, né? Eu acho que é muito importante esse papel do podcast para poder agregar as outras redes sociais, porque, querendo ou não, o podcast também invade ali o universo do Instagram, do Facebook, e aí agrega conteúdo para lançar campanhas, enfim, para poder quebrar esse padrão um pouco. Eu acredito que é necessário o diálogo, né? Acho que está faltando muito isso no cotidiano das pessoas, então talvez essa carência em conversar seja suprida pelo podcast, né? Porque está todo mundo ali atrás de uma telinha e não está conversando quem está do lado, ou passa despercebido, tem problemas em casa e acha que só ele tem, e aí surge o podcast como um amigo imaginário ali de uma terapia, né? Uma questão de estar me fazendo companhia e está sendo um diálogo de alguma forma. Vocês acham que falta isso? Falta diálogo no dia a dia das pessoas? Falta, eu acho que falta. E eu sinto falta também do diálogo aberto nas plataformas de podcasts, né? É o problema de quem produz.
que a gente não consegue ter uma devolutiva pela própria plataforma. Mas, como você disse, a gente tenta fazer isso unindo, né, as plataformas digitais de podcast com o Instagram. Então, a gente, por exemplo, no Pitoresca, a gente sempre lança o episódio nas quintas, e aí na sexta, no final de semana, a gente trabalha essa conversa de 1 para 1, seja por direct, seja nas nossas postagens, para receber essa devolutiva das pessoas. E aí que a gente recebendo aquele monte de textão, áudio, essa proximidade, essa intimidade que as pessoas sentem da gente, que muitas vezes a gente percebe a carência das pessoas, né? E que elas têm essa sensação de que ninguém quer ouvir elas, que ninguém está pronto, que ninguém vai entender. E é engraçado porque elas conseguem se projetar no que a gente fala e elas pensam, nossa, eu queria dizer isso, eu poderia ter dito isso, mas se eu tivesse dito, as pessoas não entenderiam. Então, de certa forma, elas se apropriam assim, da nossa mensagem, da nossa conversa, e é por isso que elas se sentem parte, né? Mas a gente consegue identificar muito, assim, muitos textões. Às vezes as pessoas mesmo, as ouvintes mesmo falam, tipo, nossa, eu estava me sentindo sozinha, daí coloquei o podcast, aí vocês começaram a falar sobre um tema divertido, eu fiquei mais empolgada, sabe? Fiquei menos depressiva. Então, assim, funciona em várias perspectivas, né? Seja diretamente no assunto que a gente está tratando, seja na própria companhia em si, mesmo que a pessoa só quer ouvir a gente, ela só quer trocar, mesmo que ela não esteja falando nada, né? Que ela esteja só ouvindo. Então, eu consigo identificar bastante, assim, a gente no Pitoresca, essa carência das pessoas e essa necessidade de serem ouvidas. E que bom que o podcast está aí para isso, né? Exato. Eu acho que tem 2 pontos aí relacionados ao diálogo. Um é positivo e o outro é negativo. O podcast, ele causa realmente esse ponto de incentivar as pessoas a trocar ideia. Porque como elas não conseguem trocar ideia ali com quem está produzindo o podcast, talvez levar essa conversa para os amigos, para as pessoas próximas ali. Só que nesse ponto é muito positivo, eu acho que esse é um papel super importante do podcast. Só que tem um outro ponto que é importante a gente ficar atento, é a questão de só ouvir coisa também que a gente gostaria de ouvir e se fechar dentro de uma bolha. E aí, tipo assim, parar de se questionar se aquilo realmente faz sentido para todo mundo, não para todo mundo, né, mas se realmente aquilo é real, ou se é só, tipo assim, uma imaginação de um pequeno grupo ali, de uma bolha. Então, eu acho que o podcast, ele tem esse efeito colateral de, às vezes, a gente se interessar em ouvir só aquilo que a gente concorda. E aí a gente para de crescer, se desenvolver e perde a capacidade de diálogo. Porque aí, tipo assim, quando eu não concordo com uma pessoa, eu vou me fechar no meu mundinho ali de gente que entende aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, mas eu não me exponho para tentar construir ponte com as outras pessoas que pensam com pensamentos diferentes. Claro que isso não é um exercício fácil, falar é muito mais fácil do que fazer. Tipo assim, escutar um podcast, por exemplo, de gente falando abobrinha. 15 minutos aí eu acho que já é muito, né? 1 hora impensável, mas eu acho que a gente precisa também, às vezes, ficar atento e tentar se colocar nesse lugar, de ver por que essa galera está pensando o que eles estão pensando, qual que é o formato do diálogo deles, para a gente tentar construir uma ponte também para a nossa realidade, para não nos fechar cada um no seu mundinho de podcast ali, e aí acabar que a gente ficar ainda mais polarizado, com menos capacidade de diálogo. Acho que a gente está vivendo, acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço da polarização, mas a gente está bem próximo de não conseguir se conversar. Então, eu acho que um exercício, né, para ser feito é, às vezes, escutar conteúdos, talvez você não concorde tanto, mas para tentar entender a linha de raciocínio. Por que as pessoas pensam daquilo que elas pensam? Porque talvez, é lógico que existem filtros que a gente precisa fazer, talvez as pessoas querem ir para o mesmo lugar, só que por caminhos diferentes. Nem sempre vai ser assim, mas pode ser que seja. Então, quanto mais a gente tentar entender esses universos que podem parecer estranhos em algum momento, eu acho que isso vai contribuir para a nossa capacidade de diálogo. Então, o podcast ele tem essas 2 possibilidades. Ou você se fecha no seu mundo, ou você vai fazer parte de mundos que você nem pensou, mas que isso vai te fazer um ser humano melhor e alguém que vai ter essa capacidade de puxar as pessoas para debater, para conversar sobre. O podcast, né, que teve essa tentativa de fazer isso, que é o Mamilos. Eu não acho que foi tão bem sucedido em vários momentos aí, né? A Cris e a Joels deram algumas vaciladas feias em alguns momentos, então elas estão tentando adequar o formato, mas eu acho que existe essa possibilidade de construir diálogos
de entender outras narrativas a partir do podcast. A gente só tem que ficar atento para não se fechar no mundinho onde ninguém discorda da gente em nada. Sim, eu não sei você. Pode falar, Estevam, desculpa. Não, só para terminar esse assunto. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, eu gosto muito mais, exatamente por esse motivo que o Tom falou, de ouvir podcasts que são de duplas ou mais pessoas, porque eu gosto dessa diversidade de opiniões. Que aí eu acho que, né, claro, já dentro da bolha, isso pelo menos já explode o mínimo ali possível. Mas de vivências mesmo, de cada um, de contexto, né, de história. E eu tenho um pouquinho, vou admitir, de ranço quando é um podcast de uma pessoa só porque eu tenho essa sensação que ela tem liberdade demais para ela falar só o que ela quer e eu me sinto muito influenciada, assim, diretamente. Então eu gosto dessa troca. E aí você falando isso, eu percebi, assim, eu consegui detectar essa minha motivação. Por que eu gosto desse tipo de podcast? Engraçado. É legal, é legal. Esse formato de uma pessoa só, eu acho que depende do assunto, da pauta do podcast. Às vezes em alguma coisa funciona. Mas só aquela pessoa que fica passando ali suas perspectivas, é muito mais legal quando tem troca, isso eu concordo. O monólogo porque é um pouco cansativo. E realmente tem um ponto contrário ali, um ponto complementar, porque tipo, se basear em uma opinião, em uma perspectiva, é muito perigoso em qualquer situação. Sim. Até eu e a Amanda gravando... Pode falar. Até eu e a Amanda gravando, às vezes uma fala uma besteira, fala uma coisa que não tem nada a ver, e aí uma corta a outra, depois a gente se cutuca, entendeu? Porque acho que a gente faz parte, né? A gente tem opiniões diferentes, às vezes a gente não tá tão ligado também, então eu gosto desse contraponto mesmo dentro do próprio podcast, né? Eu também consumo muito podcast em duplas ou mais pessoas, mas eu tenho um podcast que eu gosto muito de ouvir sozinho, que é o Falando Sozinho, do Eric Costa, né? Que ele fala dentro do carro e ele coloca algumas reflexões contando histórias que já aconteceram com outras pessoas, que aí eu acho que ele deixa para quem está escutando ter essa posição de ser a outra pessoa com quem ele está conversando. São episódios aí, programas mais curtos, e aí eu acho que consegue fazer bem essa questão do falar sozinho, mas está falando com quem está ouvindo. Nessa questão de produzir e falar muito dentro de algumas bolhas, qual que vocês acham que é a responsabilidade de produzir, né? Qual que é a carga emocional que vocês têm a colocar tantos pensamentos ou a rotina de vocês de uma forma exposta aí, né? É pesado. Às vezes eu fico considerando assim, nossa, eu não sei se vocês acompanham o podcast da Camila Frender, mas ela fala muito isso. É tipo assim, toda semana alguém tem um material para me analisar e a chance de eu errar é muito grande. Então, assim, ter um episódio quinzenal de 1 hora ou mais é muita oportunidade de falar besteira. E aí não adianta, todo mundo fala besteira. E a gente se cobra muito, né? A gente se analisa. Às vezes chegou para a pessoa nem deu aquele peso que a gente acha que tem, mas a gente se cobra tanto e fala, ai, por que eu falei isso? Será que eu devia ter falado? Né? E abre muito espaço para interpretação, né? Você não sabe quem está ouvindo, você não tem noção. Assim, pode ser uma pessoa de outro país, de outra vivência, outro contexto, e pode soar ruim para ela o que eu falei. Então, assim, é uma pressão, assim, é uma cobrança mesmo. Porque ele não é tão editável, né? Eu sinto que o YouTube, por exemplo, ele, por mais que seja uma coisa bem voltada para o real, ele ainda é mais editado. O podcast não, o podcast ele tem o tom da conversa, ele tem uma brincadeirinha que você fez, que às vezes pode soar mal. Ouvir você semanalmente, acha que ela é sua amiga e te conhece 100%, ou te conhece como um familiar seu, e na verdade ela está ouvindo 1% da pessoa que você é, né? E aí joga uma carga emocional em cima disso e pega uma responsabilidade, tipo assim, eu estava triste, escutei o podcast, aquela pessoa me fez bem e tal, e aí vira tipo uma obrigação, você é responsável para ter que lidar com aquilo. Como é que você acaba lidando com isso? Cara, eu acho que assim, aí é uma opinião, tá? Porque nessa questão de carga, eu acho que é muito mais, principalmente por conta da pauta do nosso podcast, é muito mais de será que a gente está gerando valor ou não para aquela pessoa, do que realmente, tipo assim, se a gente falou uma bobagem ou não. Porque eu acho que a gente se coloca num lugar muito vulnerável, sabe? No sentido de, tipo assim, a gente não é
tipo, a melhor pessoa do mundo. A gente faz um monte de coisa errada, assim, às vezes, e tá tudo bem errar, porque, tipo, errando que a gente vai aprender. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter é realmente cuidado para não se colocar, tipo assim, que é uma preocupação que a gente tem muito, como alguém que está forçando e impondo regras sobre alguma coisa, tipo assim, de perspectiva. Porque eu falo de um lugar que, em alguns momentos, não vai ter privilégio nenhum, em outros momentos vai ter alguns privilégios. Então, eu não posso afirmar, tipo, no contexto global, sobre alguma coisa que é da minha perspectiva. Então, como a gente deixa isso muito claro, sempre dentro do ProposCast, eu acho que no nosso caso, é mais tranquilo, porque a gente está falando sobre um assunto, sim, e trocando ideia com outras pessoas. E a gente, no caso, a gente é muito mais puxador de conversa do que o conversador em si, como é o caso da Stephanie com a Amanda, que elas estão trocando uma ideia ali. Então, ali exige um cuidado maior, uma pressão maior, porque é o tempo todo sobre vocês duas ali, sobre a vivência de vocês duas. Então, acho que no nosso caso, tem essa questão de ser sobre a gente, sim, mas é ser sobre, tipo assim, a conversa em si. E aí, se a conversa for para um lado, vai ter alguém, tipo assim, sempre que vai puxar a cordinha ali para falar, gente, talvez pode não ser bem assim e tudo mais, e trocar, e assumir essa vulnerabilidade também, que às vezes a gente vai falar uma merda mesmo, e aí, tipo, tá tudo bem também, tipo, eu acho que o formato, ele permite esse tipo de coisa. Eu acho que a nossa cobrança realmente se aquele conteúdo está fazendo sentido ou não. Só que a nossa sorte, porque como a gente tem convidados, a gente está falando do assunto que é novo e que está todo mundo se preocupando agora, sempre sai conteúdo muito bom, sempre sai coisa muito boa, que a gente chama, tipo assim, uma galera que a gente sabe que tem, tipo assim, conexão com a nossa audiência. A gente não foge, então a gente se exige menos nesse ponto, mas eu acho que a pressão principal é realmente de deixar claro que aquilo é a nossa perspectiva. A gente não está colocando aquilo como uma verdade absoluta em momento nenhum. Quem quiser continuar com a gente, continua. Quem não quiser, para ali e vai escutar outra coisa. Tipo, não tem esse problema. Eu acho que o autoconhecimento e conhecer o produto que foi criado, ele guia muito essa questão, né? De você entender o propósito que foi feito, o podcast, o propósito que você quer passar. Então, eu acho que é muito por esse caminho. O que vocês acham que vai vir a ser aí 2021? Nós estamos em dezembro já. O que vai ser do podcast 2021, na opinião de vocês? Muita gente. Muita gente se colocando nesse lugar, eu acho, expandindo mais ainda esses temas que estão sendo abordados. Eu acho que muitos episódios também de temas mais profissionais, mais especializados vão surgir. Por mais que a gente surfe essa onda aí do lifestyle, né, da coisa do comportamento, uma coisa mais pessoal, eu acredito muito também nesses temas mais específicos mesmo, sabe? Tem uns, assim, é o podcast dos carros de tal marca, podcast dos filodendros, das plantas filodendros. Eu acho que vão ser cada vez mais específicos. Vai funilar cada vez mais, né? Sim, e é uma coisa necessária também, né? Porque ninguém aguenta também canal de YouTube que fala sobre a vida inteira. Todo mundo quer saber sobre assuntos específicos. Até o Instagram também está caminhando para isso. Então, acho que é um movimento que eu quero muito acompanhar e ver pessoas que têm muito a dizer, que têm muito a oferecer, de conhecimento mesmo, aproveitando do potencial dessa plataforma, também vai ser muito bom de acompanhar. E vamos acompanhar, né? O podcast é muito rápido, novos formatos surgem, novos jeitos de fazer, e a gente vai pegando o que dá para aplicar nos nossos projetos para continuar acompanhando aí e fazendo parte desse movimento, né? Que tá muito massa. Muito orgulho de fazer parte disso. Eu acho que, assim, para o futuro, assim, eu acho que tem 3 pontos aí que eu acho que vão acabar acontecendo, 2 vocês até citaram. O primeiro é realmente essa segmentação de assuntos, mas eu acho que além da segmentação de assuntos, o segundo ponto é que vão ter, tipo assim, tipos de pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto, baseado na sua própria perspectiva. Teve um fenômeno que aconteceu esse ano, que eu achei muito legal, acompanhei principalmente no Instagram, surgiu uma página, né, acho que duas páginas, na verdade, que eu acompanho, falando sobre literatura com a perspectiva da galera da quebrada. Então tem o Chavoso da USP e o Funkeiros Roots. Então, tipo assim, eles falam sobre obras literárias com gírias.
Então, tipo assim, eles estão democratizando, porque tipo, é excludente demais a linguagem que se usa para falar de pensamento crítico. Muitas das vezes as pessoas param de pensar porque tipo, isso já foi pensado lá atrás para ser um negócio difícil. Então, quando tipo, principalmente o Chavoso, que foi quem começou com isso, ele agora está fazendo um monte de live, está participando de programa, ele, tipo assim, a única coisa que ele fez foi traduzir, velho, tipo, aquele conhecimento e aquela sabedoria, aquele conhecimento literário, aquele tipo de coisa, já estava ali dentro do cotidiano dessa galera. E aí, tipo assim, só que não conversava. A única coisa que ele fez foi traduzir de uma maneira brilhante. Então, eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, tipo, de pegar um assunto que às vezes não parece, tipo, tem gente que acha que não conversa com essa questão literária com a galera da favela, com a galera de bairro pobre, a galera de quebrado. Então, tipo, eu acho que vai surgir cada vez mais isso, os podcasts falando sobre assuntos que já são muito falados, mas só por um grupo que exclui as outras pessoas. Então, eu acho que isso vai surgir muito em 2021, potencializado por essa galera que eu acho que eles estão liderando esse tipo de movimento, mas não só na parte literária, na parte de negócio. Então, tem uma menina que chama Gabi, eu esqueci o sobrenome dela agora, que ela tem um canal que é de empoderamento financeiro, tipo, o nome chama No Front Empoderamento Financeiro, e ela dá aula de finanças baseada na discografia do Racionais. Então, tipo assim, esse tipo de coisa vai surgir. Você não consegue imaginar de onde veio, né? Ela pegou duas coisas completamente diferentes e vira aquela mistura. E na verdade não é tão diferente assim, porque, tipo assim, o Racionais, as letras Racionais, eles falam sobre o cotidiano das pessoas, eles falam sobre grana, eles falam sobre um monte de coisa. Só que, tipo assim, tem essa carga que foi colocada tanto de criminalizar esse gênero, que, tipo assim, muitas das coisas que acontecem no Brasil hoje, que está começando a se falar, descobrindo agora em 2020, na década de 90, o Mano Brown, o Eduardo, essa galera já estavam falando lá. A violência policial, esse tipo de coisa, no Facção Central já está lá faz 30 anos já. Mas vai democratizando e vai simplificando o discurso, né? Exatamente. Para fechar, porque nosso tempo está acabando, eu queria que vocês deixassem algumas dicas de podcast que vocês indicam para o pessoal que está nos acompanhando e falar um pouquinho aí do que vocês acham de cada um desses que vocês vão apresentar. Tá, eu vou dar uma dica que é um que eu estou maratonando atualmente, para quem tem gatos, para quem é tutor de gatos. É o podcast que fala: você tem gato, Tom? Então você tem que ouvir. É o Podcast. Podcast, que não sei, às vezes vocês acompanham o Instagram Cansei de Ser Gato. É muito legal, muito criativo, muito bem feito, muito bem produzido. E muito rico, assim, uma coisa bem específica, né? Mas eu tô gostando bastante de ouvir. Eu gosto muito de ouvir podcast também de humor, assim, sabe? Fazer uma coisa nada a ver. Tipo, igual a Sarah falou, tô varrendo a casa, tô aguando as plantas. Eu gosto muito do Wanda, um milkshake chamado Wanda. Não sei se vocês conhecem. Tem também... É um dos mais escutados no Brasil, eu acho. É um dos mais escutados. Junto com como é que é? Os Filhos da Grávida de Taubaté também é um que bomba bastante, né? Sim, e aí deixando bem variados, assim, tem um que eu tô maratonando também que chama Bocadinho. E é pílulas, assim, de comportamento, de reflexões, que são muito legais. É um monólogo, um dos únicos monólogos que eu gosto, mas ele é muito bem pensado, assim, eu esqueci o nome da menina que narra, mas ele é muito gostoso de ouvir, sempre traz umas reflexões bem ricas, assim. Então eu trouxe cada um de um tipo, para todo mundo testar. Maravilha. E aí, Tom? Legal. Eu vou deixar, como publicitário, né, e a gente tem que colocar alguns que, tipo, dessa galera, o que eu mais gosto, assim, que foi o primeiro que eu tive contato, bem lá atrás, que é uma dica, que é o Braincast. Talvez, tipo assim, a maioria da galera conhece que é um dos podcasts mais escutados também, então acho que esse, quando o assunto é, tipo, temas que estão aí no trend, ou relacionado tanto a mercado, negócio, enfim, é um legal, que é uma discussão mais tranquila, mais suave, mas eu gosto também do Meteora Podcast, que é muito legal, que é da Cris Guterres, e ela às vezes algumas pessoas para trocar ideia, e dentro lá tem o Café com a Dona Jacira, que é a mãe do Emicida. Aí a mãe do Emicida, ela, tipo assim, coloca ali uns 15, 20 minutos de contos, né, de coisas que aconteceram com ela, que, tipo, ensina mais que, nossa senhora,
2 faculdades. É, tipo, muita coisa legal que a dona Jacira compartilha, porque ela, tipo assim, ela tem uma sabedoria que é fora do comum, né? Porque ela é muito emicida, então não podia ser. E do Fiote também, então não tem como não ser diferente. Tem um que é muito legal, que é esse de diversão, de diálogo e de entrevista, que eu gosto muito, que é o do Mussum Live, que chama Quebrada Pod. E aí ele traz convidados para trocar ideias sobre a vida, mas ele tem também uns episódios que eu gosto bastante, que é com com o dono do Twitter, aquele Twitter rolê aleatório, sabe? Um Twitter super famoso. Aí, tipo assim, eles fazem um mais divertidinho, então esse para dar risada é sensacional. E deixa eu ver se tem mais algum. Aqui estou até olhando para minha playlist aqui. Eu acho que tem 2 de negócio aí para quem gosta de negócio. Vou deixar 3, na verdade, de empreendedorismo, que é legal. Um é o Código Aberto, que também é da Rede B9 de podcast, que entrevista grandes diretores e CEOs de empresa. Tem do Zero ao Topo também, que é da Infomoney, do Zero ao Topo, é um legal. E o Fora da Curva, da Monique Evelyn, que também entrevista uma galera empreendedora, e que é bem legal. Então, esses 3. E um último, para encerrar, é o Infiltrados no Pod, que é da Alê Santos, que ele, aí é tipo assim, ele é um historiador, né, e ele é escritor também. Ele conta sobre várias perspectivas sobre racismo, enfim, para essa galera que está precisando de uma educação nesse sentido, é muito legal. Então, ele está com a série agora sobre Zumbi dos Palmares, por conta do 20 de novembro. Eu recomendo para que a galera entenda um pouquinho mais sobre a história da população preta no Brasil e diaspórica ao longo do mundo aí, e que é bem legal. O Alê Santos é um cara incrível para trazer conteúdos de uma maneira bem didática aí. Chique demais, gente. Eu vou indicar 2 que eu sou muito fã, que é o Bom Dia Óbvios, que tem bem essa discussão aí do dia a dia, do cotidiano, de todas as paranoias que a gente cria. E nesse mesmo caminho tem o É Nóia Minha, da Camila Freire, que também é maravilhoso e que tira bem essas noias que a gente criou aí durante esse tempo de pandemia e que a gente segue criando durante todo o cotidiano aí, que a gente vai lidando com problemas de tantos tipos, né? E vira aí, claro, uma conversa e uma terapia, que é o que a gente fez aqui hoje também. Queria agradecer muito vocês pela oportunidade, pela disponibilidade e por todo o conteúdo que vocês colocaram. Muito obrigada e que seja a primeira de muitas aí conversas que podem vir. Sucesso pro podcast de vocês. Obrigada! Foi muito bom, foi muito gostoso. Foi uma hora que passou voando. Meu Deus do céu, é quase como gravar um podcast aqui. Foi bem parecido. Eu amei trocar, né? Conhecer outra pessoa que está produzindo também, assim. Eu já conheci o Tom, mas saber um pouco mais dessa dinâmica, né? Do que eles fazem. Ouçam Pitoresca, quem não conhece ainda. A gente está trazendo planos de novas séries por aí, com alguns temas legais para as mulheres, para as meninas. E obrigada, gente. Espero que tenha uma próxima em breve. É isso, obrigado, Sara, pelo convite, obrigado, Stephanie, aí por trocar com a gente, deu para aprender algumas coisas, pesquei ali algumas ideias também para o nosso podcast, mas realmente foi um prazer trocar essa ideia, passou muito rápido, e é isso, quem precisar, quiser trocar uma ideia, vai lá nas redes sociais, pode ser na minha, Tom de Paula, igual está escrito aí, .jpg, né, de JPEG, eu com a Sara tenho o mesmo final de Instagram, e também lá sigam a Merim, @merim_erim_cc de consciência corporativa. Eu sou um Propósito Cast, agora a gente está na 2ª temporada, saiu o episódio ontem, exclusivo sobre intraempreendedorismo. Então, para a galera que quer empreender, viver do seu propósito, só que no CNPJ de outras pessoas, porque é mais confortável e é legal também. Quer deixar sua rede social, Stephanie? Pode falar. Sim, eu tenho tantas. É @Stephanie Freu, como está aqui, @Seja Imensa, @ImensaCria e @Pitoresca Podcast. Pode seguir todos. Isso aí. Você vai amar. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Gente, muito obrigada para você que acompanhou a Conexão Mais Lives de hoje. A gente fica por aqui. Sábado tem um programa especial às 2h30 da tarde, então a gente espera você. Tchau.